Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, tá? Saúde da mulher é muito mais do que a prevenção do câncer do colo uterino, muito mais do que a prevenção do câncer de mama. O que engloba realmente a saúde da mulher? Comigo, nós vamos trazer uma grande convidada, uma ginecologista, que vai conversar bastante com a gente sobre as dúvidas que vocês mandaram para a gente, as dúvidas que a gente costuma ter das pacientes no nosso consultório, que ela tem no consultório dela. E eu tô com o nosso amigo de sempre aqui, Luiz Severo. E aí, Daniel, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde para quem estiver acompanhando a gente. Hoje a temática, estamos no mês da mulher, finalizando aí o mês de março. E claro, a gente não poderia deixar de convidar uma ginecologista para tratar de um tema que vai muito além do que a prevenção de câncer de mama e colo uterino, que são importantes sempre. Mas a gente sabe que a população feminina tem algumas patologias que elas são mais expostas. Aqui eu tô trazendo dor crônica, eu tô trazendo cefaleia, dor lombar, dor pélvica, dor abdominal. Então a gente trouxe aqui para falar um pouco mais sobre o que está por trás da propedêutica, o que está por trás do racional de um paciente do sexo feminino, um paciente que tem dor, dentro da avaliação e visualização de um ginecologista. Doutora Ionara Bezerra, primeiramente, boa noite, agradeço a presença, ginecologista e com expertise na atuação com endometriose e dor pélvica. Então ela vai abrilhantar, trazendo um pouco mais sobre essas informações. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer falar sobre saúde da mulher, né? Ainda mais no mês de março, que nós estamos em foco. Educação e saúde sempre é importante e parabéns pelo projeto. Show de bola. E eu já começo com um ponto. Sem dúvida, hoje, 30% da população, a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor coloca que sofre de dor crônica. E desses, a mulher tem 3 vezes mais chance de ter dor do que o homem. E isso, estou falando aqui, dor abdominal, dor pélvica, cefaleia e a tão conhecida dentro do mundo das cefaleias, a enxaqueca. E quando a gente fala em mulher, a gente pensa muito no anticoncepcional. Um ponto fundamental quando a gente está na consulta de uma avaliação de um paciente com dor de cabeça, dentre eles as características de dor de cabeça, náusea, vômito, fonofobia, piora com a luz, barulho, uma dor de cabeça incapacitante, latejante, ela se enquadra no quadro de enxaqueca e eu pergunto sempre na sequência, percebe pontinhos brancos, pretos na vista, sensação de dormência pelo corpo, porque isso pode ser uma aura. Porque quando a gente está diante dessa enxaqueca clássica de aura, o uso de anticoncepcionais orais duplo, com aqueles 2 hormônios, é muito prejudicial. E eu queria, e no próximo passo eu passo o paciente, você precisa ir para o ginecologista, reavaliar as drogas de contracepção. Eu queria escutar a tua opinião de o que você indicaria para esses pacientes que sofrem de enxaqueca e que usam um método contraceptivo oral, mas que visivelmente a gente sabe que o anticoncepcional pode acentuar a dor de cabeça e hoje estudos mostram que há um aumento do risco de AVC hemorrágico em pacientes que têm enxaqueca com aura que utilizam esses anticoncepcionais. Criou-se uma cultura de automedicação, né? Desde que surgiu a pílula anticoncepcional, foi um grande ganho para a saúde da mulher, né? Foi quando a gente, pela primeira vez, teve o poder de controlar a fertilidade efetivamente. Foi para a mão da mulher, né? Se popularizou isso de uma certa forma e as pessoas tendem a tomar o primeiro contraceptivo, às vezes pela indicação de uma amiga. Minha amiga tomava esse, eu vou tomar também, né? E virou uma coisa comum, corriqueira. E não atentam para o fato que existem contraindicações, né? Como você bem falou, e indicações, né? Então, realmente, o mais comum, né? Existem numerosos tipos de anticoncepcionais orais combinados, que tem os 2 tipos de hormônio, que é o estrogênio e a progesterona, e popularizou-se de uma forma que no posto de saúde, amiga, na farmácia, não precisa de receita, tem alguns que são de fácil acesso e super baratos, e assim se propaga. A cefaleia é quase uma constância na vida da maioria das mulheres. Talvez, assim, na prática, né, não subestimando os estudos, é claro, mas você mais do que eu tem o poder de falar disso, é muito mais comum a cefaleia, né? E a enxaqueca ainda é muito subdiagnosticada na maioria das pacientes. Então, é comum demais chegar no consultório a paciente com todas as características que você falou e tomando há anos uma pílula combinada, né? E você fica naquele trabalho de formiguinha, de educação e falar. E
há critérios, né? A gente não prescreve contraceptivo aleatoriamente, mas há critérios, inclusive, de contraindicação que a gente considera que é o OMS, né? E lá tem falando que realmente a enxaqueca com áurea, é uma contraindicação para usar o contraceptivo combinado, né? Pelos riscos que você muito bem falou aí. Principalmente pelo uso do estrogênio, ele tem um potencial trombogênico muito elevado. Não que o progestágeno não tenha, né? Ele tem, mas ele é muito menor imensamente, né? Então, é seguro para uma paciente usar o isolado só com o progestágeno, né? Com o estrogênio realmente é contraindicado. E aí vai o nosso trabalho de educação em saúde, falar que não pode, né? E tentar evitar a automedicação. Pensando na pílula anticoncepcional, muitas vezes vocês iniciam, né, conversam com a paciente, iniciam o tratamento com o anticoncepcional e muitas vezes ele tem algum efeito colateral, alguma coisinha. E sabe o que é engraçado? Muitas vezes a mulher começa a tomar e aí ela tem às vezes algum efeito adverso do anticoncepcional, náusea, um pouquinho de mal-estar e aí ela procura um gastro. Nossa, muitas vezes vem por conta de náusea. Aí eu vou conversar, a gente vai conversar tudo. Tem alguma coisa, alguma alimentação, tal. Aí eu vou ver, a gente pergunta sobre os medicamentos que está fazendo uso. Normalmente tem o início de um anticoncepcional que começou a tomar. E aí, ao invés dela voltar ou questionar, doutora, será que tem alguma chance desse anticoncepcional ser a causa da minha náusea? E aí elas procuram a gente, aí eu faço um rastreio, vejo não tem alguma intolerância alimentar, tudo bem. E algumas vezes o diagnóstico está ali, na hora que ela fala, eu comecei a tomar tal anticoncepcional. Porque um dos efeitos adversos é a náusea, né? Às vezes eu peço para voltar, obviamente sempre eu peço para conversar, porque eu não vou mexer no anticoncepcional que foi iniciado, mas às vezes a única coisa que eu peço é para começar a tomar à noite, depois do jantar, para ver se ameniza, enquanto ela volta para o colega. Quais são os principais efeitos adversos da pílula anticoncepcional e o que você costuma fazer quando o paciente tem, por exemplo, um efeito adverso como uma náusea, sente um pouco de um mal-estar? O que acontece é que a gente tem, além de inúmeros, né, tipos de medicamentos, a gente tem tipos diferentes também hormonais, que são hormônios sintéticos, né? Então a gente vai ter alguns tipos diferentes. O que a náusea, ela é um efeito em mais de 10%, né, das pacientes apresentam esse efeito adverso, então é comum acontecer. A gente tenta ou mudar a droga, né, usa um progestágeno diferente, né, ou uma dose menor. Né? É uma opção da gente tentar, ou a gente muda a via. Né? Em vez de tomar oral, né? A gente tenta fazer um injetável, sugere o adesivo, ou um DIU, ou um implante. O que acontece é que as pessoas ainda estão muito arregadas, assim, agregadas à pílula. Né? Acha assim, quando você fala método contraceptivo, aí faz, eu tomo pílula. As pessoas ainda estão, aos poucos, abrindo a mente para as outras tantas opções que temos, né? E a medicina segue evoluindo nisso aí, tanto procurando melhores tipos de drogas, como doses pequenas e vias que causam muito menos efeitos colaterais. Mas em relação aos mais frequentes, né, vai depender da droga que a gente usa, né? A gente tem algumas drogas que são, por exemplo, antiandrogênica, então ela vai melhorar a tua pele, né? Vai diminuir a oleosidade, vai diminuir a acne, né? Mas também tem um preço isso, né? Vai diminuir a lubrificação, pode interferir na tua libido, pode interferir no ganho de massa magra. Lógico que nem todo mundo vai ter tudo isso, né? E vai ter paciente que vai precisar dessa droga. Sei lá, uma paciente com SOP, né? A gente vai precisar usar dessa droga durante um curto período, né? E o que acontece até que essas drogas são usadas indiscriminadamente por um longo período e nem é aconselhável, né? Então, a gente tenta manejar, na verdade, os efeitos colaterais de acordo com cada paciente e aí vamos escolhendo. Claro que a gente não está demonizando o anticoncepcional. Não, de forma alguma. Dele, né? Porque o anticoncepcional, uma vez, foi a possibilidade, ele deu à mulher a chance do não. Isso. Não quero engravidar. Ele tem um valor. O poder e a força. Né? Então, sem dúvida, ele é importante. Mas aqui, tentando talvez trazer também um alerta, os pacientes que tomam anticoncepcional, existe também um risco, mulheres em especial, de desenvolver uma outra doença. Isso já é uma doença que é potencialmente neurocirúrgica, uma trombose venosa central. Sim. Imagina aquela paciente que tem uma cefaleia súbita importante, uma cefaleia associada a alteração visual, náuseas, vômitos, uma cefaleia que pode ter alteração de força de um lado do corpo, uma cefaleia que pode levar ao coma, porque ele pode fazer um AVC hemorrágico associado. E quando a gente vai investigar, procura trombofilias, procura doenças mais raras, você não encontra nada. Então você pergunta,
uso anticoncepcional. Claro que nem todo anticoncepcional vai causar uma trombose, vai ter o poder de, per si, causar trombogênese. Mas, claro, o acompanhamento com o especialista é fundamental para avaliar indicações e contraindicações. Perfeitamente. E eu não vou muito longe, né? Eu me cito como exemplo. Eu tenho enxaqueca com áurea e durante muito tempo da vida, por uma desinformação, né, até eu chegar a ter a ciência de tanta coisa, quando eu paro e penso hoje, gente, quanto risco eu corri, né? E eu tomei inúmeros tipos de contraceptivos e eu não me adaptava a nada, piorava a minha dor de cabeça, assim, absurdamente. Eu vivia com cefaleia, né? Minhas enxaquecas eram gatilhos absurdos, até eu entender, né? Chegar para um profissional que realmente chegou e fez, não, você não pode tomar isso, né? E assim, e depois da minha formação médica foi que eu fiz, gente, como eu corri risco, né? Por isso que o principal alerta que a gente está deixando aqui é que você, antes de começar a fazer uso de algum anticoncepcional, procurar um profissional, né? Porque isso pode ter todos esses problemas que a gente está falando aqui. E quanto à questão de dor abdominal, quando a paciente vai no seu consultório, a respeito de dor abdominal associada a um método anticoncepcional, por exemplo, como o DIU, principalmente o DIU de cobre, um dos principais efeitos colaterais é uma dor abdominal, né? O que você costuma fazer para você troca o método? Tem como não trocar o método quando o paciente tem uma dor abdominal de um implante? O que acontece, né? Os DIUs, no geral, eles podem causar dor, né? Tanto o DIU de cobre quanto os DIUs hormonais. Lógico que a promessa do DIU hormonal é justamente o inverso, ele diminuir as cólicas, a dismenorreia intensa, ele propõe reduzir isso aí. Mas o fator DIU, dispositivo intrauterino, a depender da localização dele, ele pode causar dor. Então, se ele estiver fora do lugar, perto lá do orifício cervical interno, ele vai dar estímulo de dor. Então, se ele estiver aí, não tem o que fazer. Ou a gente reposiciona, por uma esteroscopia, por exemplo, né? Ou a gente vai ter que retirar e colocar outro. Mas, independente do tipo do DIU, a gente tem um período adaptativo, que a gente considera em torno de 6 meses. Nesse período, a gente vai saber o que realmente você vai apresentar com o DIU, né? Se o DIU de cobre, ele, por exemplo, de efeito colateral, os principais dele vai ser tanto... Pode aumentar a cólica, né? Pode te gerar dor, como você bem falou, como pode aumentar o fluxo. Mas não quer dizer que toda mulher vai ter e nem quer dizer que isso vai perdurar durante toda a validade dele. Então, nesse período adaptativo, a gente vai ver, né? Então, se a paciente tiver uma dor tolerável, né, nesse período, a gente associa um AINES, orienta, né, a gente adianta-se a dor. Se você sabe que vai ter a dismenorreia, né, no primeiro ou segundo dia da menstruação, então já adianta, toma um AINES indicado pelo teu médico, né, e aí você vai aliviar essa dor. Se ela conseguir tolerar isso aí e ela se adaptar ao método por N outros motivos e depois ver que essa dor vai aliviando, ela se adaptou, a gente mantém. Se não, a gente tira, a gente tenta colocar um hormonal se ela tiver indicação ou oferece uma outra opção. Isso de dismenorreia associada ao período menstrual traz o outro ponto, cefaleia menstrual. Gente, abri a caixinha semana passada, referente ao mês da mulher, foi a pergunta principal. A gente sabe que estudos mostram que as mulheres que não fazem uso de anticoncepcional e, portanto, possuem um ciclo, elas percebem, experimentam a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca em especial, muito mais intensa e frequente 3 dias antes, 4 dias depois. Então, na cefaleia do tipo enxaqueca menstrual, em que há essa exacerbação, hoje existem recomendações. Recomendações desde tratamento medicamentoso profilático antes, um simples anti-inflamatório, ser utilizado 3 dias antes, 4 dias depois, já traz uma minimização e uma redução desse sofrimento. Primeiro ponto. Outro ponto, a gente tem que lembrar, a alimentação, a atividade física, são fundamentais para os pacientes que sofrem de dor crônica. E, claro, pensar em não interromper o ciclo. Aí vem uma grande pergunta. Para uma paciente, hoje mesmo eu estava no consultório e propus isso para ela. Ela veio com a queixa de cefaleia do tipo menstrual e propus, poxa, será que esse teu período, ele é tão gatilho de dor? Se a gente interrompesse esse período utilizando anticoncepcional? Ela, doutor, aí eu, claro, quero que você vá com o ginecologista, mas eu coloquei a ideia, mas por que você não propõe, então, usar o anticoncepcional contínuo? Ela, eu não vou ter regra? Aí eu queria que tu trouxesse essa ideia. A mulher que não menstrua, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Existe ou não algum risco de não menstruar? Não,
Não existe, de forma alguma, né? Mas existe realmente, culturalmente, né? Culturalmente a gente tem essa ideia de que a menstruação é a saúde da mulher. E isso meio que está incutido na cabeça e a gente tenta trabalhar muito isso em educação e saúde, né? Não faz mal algum não menstruar, né? Aliás, para algumas pessoas é necessário não menstruar, né? Então, pacientes que sofrem tanto com a cefaleia, com a enxaqueca, paciente de endometriose, por exemplo, né? Que é uma dor crônica também, recorrente. Então, são pacientes que devem ficar sem menstruar, né? Mas, realmente, tem essa cultura popular que é incutida, que é a saúde da mulher. E, para algumas, é difícil a gente propor, realmente, né? Outras aceitam facilmente. Mas é corriqueiro. Essa resistência a gente também encontra no consultório. Isso aí está muito na questão de saúde e educação, igual você falou. Eu me lembrou de uma história que aconteceu até recentemente. Eu fui fazer uma colonoscopia numa paciente jovem, 40 anos, 40 e pouco, e a princípio era por conta de uma dor abdominal que o ginecologista estava investigando uma endometriose, queria ver se não estava tendo um acometimento pegando intramural, que eu pudesse enxergar pela colonoscopia algum foco. Isso pode acontecer, não é sempre que eu consigo pela colonoscopia ver um acometimento de endometriose no cólon. Muitas vezes está só por fora. Às vezes o paciente fala, nossa, mas minha colonoscopia deu normal, mas ele tem acometimento. É porque é por fora, eu entro por dentro. Em alguns casos acomete tudo que a mulher às vezes menstrua e o sangue sai pelo ânus. Não é sempre. Inclusive é raro disso acontecer, mas algumas vezes o colega pede para a gente fazer uma colonoscopia, só para às vezes até para guiar, para ver se não tem alguma aderência, alguma coisa ali. Nesse caso dessa paciente, estava tudo bem, a questão de implante e tudo. Mas na questão do reto dela, ela tinha algumas lesões pequenas, que eu fiz algumas biópsias, porque na hora que eu joguei a luz da cromoscopia, estava invadindo a submucosa, estava um pouco estranho. E aí a biópsia veio como HPV. E aí é uma questão da gente conversar. Muitas vezes as pessoas... Aí ela falou, mas isso aí é um vírus, tal, que pega... Eu falei, o que acontece? Muitas vezes a nossa população, as mulheres, por questão de desconhecimento, pensam que o sexo anal não precisa de preservativo, porque não vai engravidar, porque às vezes está só com um único parceiro. Sendo que o HPV, ele causa um tipo de câncer no reto que é bastante difícil de tratar, sabe? A gente vai ter que fazer uma série de procedimentos ali. No caso dela, estava muito no início, consegue cauterizar e tudo, mas quando ele invade, é uma doença que gera uma comorbidade muito importante para a mulher. Essa questão de cultura, né? Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, essa questão da mulher pensar que sempre tem que sangrar, porque ela é mulher, ela tem que sangrar. A questão de sexo anal não precisa se preocupar porque não vai engravidar e o parceiro é único, né? Como é que você trabalha essa questão de HPV, principalmente na região anal? Eu vi algumas postagens suas de tomar cuidado, de prevenção. Como é que as mulheres realmente no seu consultório, às vezes você sente que elas não sabem que o HPV pode causar câncer de reto? Não, né? A maioria não. Né? E é um trabalho de formiguinha novamente, né? Da gente tentar explicar que o HPV é um vírus, ele comumente acontece no colo do útero porque ele tem uma facilidade, né? A gente tem lá aquela junção escamocolunar, a gente tem um número insano de mitose ali dentro e ela se aproveita disso aí, né? Sistema imunológico baixou, enfim, predispõe às lesões. Mas isso não predispõe que não tenha tanto, né, o cólon retal como também câncer de orofaringe. Tem aumentado muito a incidência, já tem estudos comprovando aumento de câncer de orofaringe causado por HPV, né? Então, HPV não se restringe ao cólon, a gente tenta trabalhar isso e é complicado você trabalhar o perfil do uso da camisinha com contraceptivo, né? Eu tenho um relacionamento e eu só tive esse parceiro a minha vida toda, que é outra, né? Como é que eu vou usar a camisinha? Eu só tive um parceiro a vida toda, né? É difícil você trabalhar isso, mas aí você tentar explicar que seu parceiro pode ter tido HPV na primeira relação que ele teve há 10 anos atrás, né? É difícil você associar o HPV a um DST e é mesmo assim que não tem um sintoma rápido, imediato, né? Talvez essa sua paciente tenha entrado em contato com HPV há anos da vida dela, né? Aí é difícil, é um processo de educação em saúde, né? E o sexo anal sem o preservativo, além de predispor, né, o HPV anal, que a maioria das pessoas não associam, mas ele também predispõe a outras infecções, que normalmente a gente tem penetrações seguidas, né? Então vai aumentar o risco de doenças
vaginais, até com vaginoses recorrentes, até a incidência de infecção urinária, enfim, outras tantas patologias, né? E sexo para algumas pessoas ainda é tabu, tem medo de falar sobre sexo. E é outra coisa que eu tento trabalhar, principalmente no consultório, para perder o medo disso, porque eu estou ali, meu papel é tirar dúvida também. A gente também trabalha a parte das dúvidas em relação ao sexo, em relação a tudo, né? Trabalha-se com isso. E é outra coisa importante que a gente acha uma resistência até para falar. Fica aquele clima, não, né? Fica. Eu falo bem natural, eu falo assim, como assim, doutor? Você está me perguntando isso? Você não faz? Exatamente. Quanto à dor abdominal, Luiz, tem algum procedimento que você consegue fazer para diminuir, principalmente a região pélvica, pensando em endometriose? O que a neuro consegue fazer? Dor pélvica crônica é algo extremamente importante ser bem investigado. Porque, beleza, chegou para mim, neurocirurgião funcional, eu vou, uma vez vindo de ginecologista investigado, tendo uma causa e efeito estabelecido, como a endometriose, uma lesão próximo de ligamentos, próximo de nervos, beleza. Bloqueios, radiofrequência, em que eu coloco uma agulha guiada por ultrassom, guiada por raio-x, e eu consigo paralisar esse impulso de dor que está vindo, seja durante dias, semanas, meses, até com radiofrequência que se prolonga, uma forma de queimadura desse nervinho que está conduzindo a dor, até mesmo eletrodos medulares, que são colocados sobre a medula, um simples corte, e faz com que cria-se um campo magnético e paralisador. Mas antes de qualquer intervenção, a gente tem que entender o que há por trás de dor pélvica. E eu sempre falo, ainda na minha época de formação em neurocirurgia funcional e medicina da dor, um professor meu falou assim, dor pélvica, a gente precisa investigar o componente emocional e de sofrimento. Qual a simbologia dessa dor pélvica? Eu queria a tua expertise nisso. O que tu vê? Qual é o significado da dor pélvica na mulher? Para além da endometriose. Extrapolando agora aqui componentes emocionais, componentes voltados até para abuso que possa acontecer. Como a dor pélvica pode se apresentar. E puxando também até o assunto de Anitta. Também ela colocou esse diagnóstico e que causou um frisson aí nas redes sociais. Sim, foi. Então, assim, tem outra coisa que é muito cultural, né, para a maioria das mulheres, é que assim, se acostumam com a dor, né? É natural a mulher sentir dor. Então, as mulheres crescem achando que a dor é normal, né? Então, em algum momento da vida, ela meio que perde o limite do que é uma dor normal, o que seria uma dismenorreia normal, né, por uma contração uterina leve no período menstrual. Ela perde e vai se acostumando com a dor, até que chega um momento que a dor é insuportável, porque ela acha que tem que aceitar aquilo. Culturalmente falando mesmo. Não sei se essa é uma realidade no seu consultório. Mas para mim, ela acha que a dor é normal. Né? E até você falar que ela entender que a dor dela não é normal, ou então quando ela chega para falar da dor para você, é quando é uma dor limitante, incapacitante, que interfere na vida diária dela. Então, quando a paciente chega a referir a dor, né, já é assim, quando é numa intensidade que para ela já ultrapassou qualquer limite. Né? Comumente é assim. Então, a endometriose é uma realidade, a dor pélvica crônica é uma realidade, interfere sim. A Anitta causou um grande frisson e ela foi muito importante para o próprio processo de educação em saúde. Você vê, é uma pessoa com poder aquisitivo além da média da população mundial, né, que tem acesso à informação facilmente, tem acesso aos melhores médicos que você imaginar, tanto é que ela foi aos Estados Unidos, estava na Europa, passou por inúmeros médicos com dor e ninguém diagnosticava a dor dela, né, para você ver assim, como que é uma coisa, não é uma coisa simplória e como interfere na vida. E depois de rodar o mundo, ela descobriu que ela tinha endometriose. Então, assim, ela teve um papel importante tanto para a gente ver que não é um diagnóstico fácil, não estou aqui subestimando os médicos que atenderam ela de forma alguma, nem sempre é um diagnóstico óbvio, né? E é de difícil tratamento, e ela teve um papel importante tanto na educação, porque ela popularizou essa informação, né? Ficou mais fácil para nós. Tanto ela, outro exemplo de uma paciente também famosa, que foi a Simone, né, a cantora, ela tem um processo diferente dela, que era uma adenomiose, que ela também tinha dor crônica, e ela sofreu horrores até descobrir e conseguir o tratamento dela, né? Então, acaba que teve um
papel em educação e saúde muito bom. Outra questão que é importante a gente levar em consideração a respeito de dor abdominal é que muitas vezes a mulher pode ter essa questão de endometriose relacionada à dor abdominal, como também pode ter síndrome do intestino irritável, que é o que o Luiz falou, que muitas vezes o emocional está envolvido, né? Muitas vezes tem endometriose e síndrome do intestino irritável, podem ter, a paciente também pode ter fibromialgia, que aí que fica difícil mesmo para tratar. E aí eu sempre levo em consideração o tratamento em conjunto, né, multiprofissional, mas eu sempre peço para começar com terapia, sabe? Eu valorizo muito a terapia, os pacientes melhoram bastante. Obviamente que tem as medicações, muitas vezes o paciente vai evoluir com um pouquinho de diarreia, desconforto abdominal associado. Normalmente esse paciente vem para mim quando já tem uma alteração do ritmo intestinal. Ou está ficando muito constipado ou está tendo diarreia. Se só tem dor, aí eu acho que vai procurar você, o Luiz, mas se não tem nada relacionado ao trato gastrointestinal, ele não costuma vir para mim. Mas quando vem, aí quer parar tudo, porque o que acontece? A mulher, é o que você falou, ela é acostumada a ficar sentindo a dor, mas quando começa a ter uma diarreia, atrapalha muito. Imagina, 8 vezes, 7 vezes ir ao banheiro, ou então quando fica muito constipado. Tem paciente que vem para mim que só evacua porque usa laxante, então fica 10, 15 dias. Cara, é um incômodo muito grande. Aí acaba que se torna dependente. Às vezes a gente tenta mudar todo o estilo, vai desmamando laxante. Inclusive, eu já postei esses dias uma alteração que tem no intestino de paciente que fica fazendo uso crônico de laxante. O intestino fica marrom e as contrações diminuem. A boa notícia é que com o tempo nosso intestino consegue voltar ao normal, mas é muito difícil desmamar um paciente que é acostumado a tomar o Lactopurga da vida, né? O Almeida Prado, tem cada um, e aí vai indo, vai aumentando as gradações. Rapaz, tem paciente que usa manitol todo dia, cara. Não sei como que aguenta tomar aquilo todo dia. Mas o intestino, ele vai acompanhando o que você vai vivendo, né? Se você tá comendo pouca fibra, muita massa e já tem uma predisposição, porque mulher já tem a questão hormonal, já predispõe ela a ser um pouco mais constipada. Muitas vezes eu falo, muitas vezes você não vai conseguir deixar seu intestino funcionar todo dia. De 2 em 2 dias eu tô satisfeito. Muitas vezes ela quer todo dia, sabe? Como que você faz quando a paciente tem muita comorbidade associada? Você conversa com ela, tenta mandar para um outro profissional? Como é que é o tratamento quando a mulher, além da endometriose, ela tem outras queixas que você pensa que possa estar atrapalhando a vida dela? Não, perfeito o que você falou, né? A dor crônica vai muito além disso, né? E acredite, você falou assim que fala sobre o ginecologista e eu falo sobre o gastro toda consulta praticamente, né? Porque a dor mais frequente às vezes não é de cunho ginecológico, mas a mulher está tão acostumada ao ginecologista ser a referência dela, né? A gente é a porta de entrada da mulher. Ela confessa as coisas. Ela confessa, mas talvez ela não vá no médico nunca, ela só vai para o ginecologista uma vez no ano, porque ela entendeu que tem que ter a saúde da mulher e vai lá uma vez no ano. Então a gente acaba sendo a porta de entrada para a saúde, né? E assim, é muito frequente o encaminhar. Porque, na verdade, ela tem uma dor que não resolve, não é relacionada com a menstruação, não tem outro comemorativo ginecológico. Eu faço, como está teu hábito intestinal? Ele, o que é que isso tem a ver? Eu fiz tudo. Eu até brinco, às vezes, você tem muito mais intestino aí dentro do que o útero. O teu útero é desse tamanho assim, ó. Exato, né? Faz sentido. Eu brinco, eu falo isso para paciente, né? Então, é muito comum. E outra coisa que eu falo é, você é o que você come. A gente é pura química. Você tem que fazer atividade física, você tem que ajudar o intestino a funcionar. Até outra coisa que não é comum, e na região que a gente mora é bastante quente, é a ingesta de água. Além da alimentação ruim, a maioria das mulheres não ingere a água na quantidade necessária. E isso você tem poder de fala muito mais do que eu também, interfere bastante no hábito intestinal. Então, isso é frequente o encaminhamento para os colegas. Eu acho que o atendimento, a maioria das vezes, é multiprofissional. A terapia é fundamental. Eu tenho uma teoria que devia ser igual o flúor que vem na água, né? Sim, devia devia fazer terapia, devia ser obrigatório. Tem né? Psicólogo para chamar de seu. Foi um episódio nosso. Exatamente. Ele fez questão de ser esse título. Se eu mudasse, ele brigava comigo. Mas faz sentido, tem que ter, não adianta, né? A terapia é associada. Eu falo que o intestino é o segundo cérebro. E a gente tem estudo mostrando que os hormônios que produzem, que atrapalham o Luiz, eles atuam justamente... O humor, eu até brinco, você já viu aquela palavra enfesado? O fulaninho tá enfesado? Exato. Não é aleatório, não, tem sentido. Muito sentido. As pacientes começam a rir, eu fiz, não, é real. Exatamente. Não é, paciente constipado tem um humor
péssimo péssimo, mesmo. Não né? tem como você ficar feliz se você não tem intestino funcionante. Não, aí a paciente sai lá, fiz eu vim com dor, sai, a doutora mandou eu comer bem, procurar um médico e beber água, né? Exatamente. A grande pergunta, por que mulheres têm tanta dor? Por que mulher tem mais dor do que o homem? Isso é extremamente comum e a gente já tá colocando aí, botou dor de cabeça, dor pélvica, dor abdominal. Isso é comum porque, se a gente for entender, a dor é um impulso elétrico, um impulso químico. E para que todo o mecanismo da dor aconteça, o caminho da dor aconteça, eu preciso de estímulos. A mulher que tem hormônios sexuais femininos, esses hormônios, eles potencializam esse efeito, essa cascata nociceptiva. Então, a paciente que tem, a mulher, ela tem muito mais dor crônica, porque, para além de ser estimulado esse início, ela existe também uma tendência o paciente que tem dor crônica, ela não tem somente a sensação de nociceptiva. A dor vai além da experiência de não foi no trabalho. A experiência, a frustração de não ter conseguido sair na atividade de lazer. Então a dor é a perda que ela tem por conta disso. Então por isso que faz todo sentido. Quando o paciente tem dor crônica, em que o paciente tem baixa de serotonina, baixa de noradrenalina, baixa dopamina, é uma paciente que vai ter, dor. Só que além da dor, ela tem experiência de ansiedade, depressão, porque tem baixa serotonina, tem pouca memória, baixa dopamina. Então, a paciente com dor crônica, ela precisa ser encarada e ser orientada de uma maneira multidisciplinar. Não tem como a gente tratar dor crônica sem psicólogo, sem fisioterapeuta. Não tem como tratar dor crônica sem um acompanhamento com ginecologista. Não tem como tratar dor crônica sem um especialista em dor. E quando a gente traz aqui, então, o paciente com fibromialgia. O paciente com fibromialgia é o grande protótipo dessa descompensação da minha maquinaria de interpretação da dor. A minha facilidade em perceber dor pelos estímulos externos e internos faz com que eu sofra cada vez mais. Eu queria ver de ti, como você vê esse pool de pacientes fibromiálgicas na queixa ginecológica? Para além de, na busca da prevenção do câncer de colo, eu sempre questiono se a paciente está indo ao ginecologista, mas quando chega para você em queixas de dor, quais são as dores mais prevalentes no paciente fibromiálgico? Na verdade, é difícil você dizer assim, o perfil do paciente é um paciente poliqueixoso, né? No sentido de ter, tá doendo o que, doutora? Dói do fio de cabelo à ponta do pé, né? Normalmente é a paciente que tem esse perfil, né? Eu já fui para vários médicos e minha dor persiste e eu tô aqui. E o mais difícil é você tentar fazer essa paciente entender que não sou só eu que vou tirar a dor dela. Exato. Não é um doutor, né? Um remédio ou uma cirurgia. Não é. Não é. Né? Fazer ela entender que vão ser um conjunto de terapias associadas e ela dá valor a isso. Porque a gente também tem outra cultura de achar que o tratamento medicamentoso é o que vai resolver. Ou a cirurgia é o que vai resolver, né? A gente não entende que existe uma gama de fatores que vão interferir nisso aí. Então, são pacientes que, além disso, são pacientes resistentes ao tratamento. São pacientes que tomam medicações uma atrás da outra e vai acabar com gastrite aí, né? Atrás, aí começa a adquirir outra dor e vem, né? E acaba e são resistentes a aderir ao tratamento que realmente funciona. E aí aconteceu um comemorativo na vida que, sei lá, que vai trazer uma grande felicidade, ela vai meio que esquecer da dor. Não sei se você concorda comigo, mas então aquela paciente vai sumir do teu consultório, ela vai passar meses sem te procurar e depois ela vai voltar. Doutora, a dor voltou, né? E você começa novamente o processo de educação até fazer ela entender. Exato. A dor, ela incapacita muito e as mulheres realmente elas perdem muito, seja trabalho, seja escola, seja saída, lazer. E é importante a gente estar colocando aqui, porque se a gente pensar o quanto que a dor limita e faz com que ela procure os diversos profissionais, mas quando a gente não tem alguém que
tenta entender que muito mais do que só medicação, né? Muito mais do que aquele comprimido, muito mais, mas às vezes de conversa, de orientação, de informação, que eu acho que é o grande ponto do podcast. A gente sempre informa, sempre reforça de que a informação salva, a informação cura, a informação ameniza. Muitas vezes o paciente vai no consultório, às vezes só para conversar com a gente, quer tirar uma dúvida. E o que eu sinto às vezes é que alguns colegas não estão muito dispostos a tirar dúvida. Acho que a gente tem que entender que às vezes a consulta é só para tirar a dúvida do paciente e isso vai ter um impacto muito positivo para ele. Mas mudando de assunto, por que mulher normalmente tem mais infecção urinária que homem? E por que tem algumas mulheres que têm tanta infecção urinária recorrente? Tem alguns pacientes que tem tanta infecção urinária recorrente que às vezes você vai trocando de antibiótico, vai, e aí acaba sobrando para mim, que aí acaba gerando um problema gástrico, tudo, às vezes acaba tendo um problema de biota intestinal, porque tomou tanto antibiótico que pode ter um supercrescimento bacteriano, pode ter uma alteração, que a gente vai ter que fazer um tratamento certinho. Aí, nesse caso, tem indicação de fazer probiótico, não é porque tá vendo na propaganda, porque tá uma moda de tomar probiótico, chegou cara. Na farmácia ganha um, né? Ganha probiótico. Não, e o tanto de representante, o pessoal acha que agora é a vitamina da moda, é o ômega 3. Eu já falei várias vezes que o probiótico tá na moda. Nova vitamina D, né? Exatamente. E aí, como que você faz? Por que mulher tem tanta infecção urinária? Anatomicamente falando, a gente já sai um pouquinho atrás de vocês, né? A gente tem uma uretra pequenininha, né? E no nosso genital a gente é muito próximo ao ânus e naturalmente a gente é bem colonizado ali, né? E nosso corpo é muito sábio, a gente tem um mecanismo de defesa muito bom. A gente bebe água, a gente faz xixi e a gente evita essa colonização, né? Então a ascensão da bactéria pela uretra feminina é muito mais fácil, né? Porque é um caminho mais curto que ela vai correr. É uma coisa bem fácil de entendimento, né? Só que tem alguns hábitos que vão levar a predispor a ter mais infecção urinária, né? A higienização, quando vai ao banheiro, por exemplo, né? Mulher fez xixi, se enxuga, né? Vai usar o papelzinho. Então, algumas vezes, o que é mais comum, o que é mais prático? Você se enxugar de trás para frente. Então, naturalmente, você já é colonizado, então você ajuda a arrastar essa galerinha lá para mais próximo, né? O outro é no próprio ato sexual, né? Pelo ato sexual em si, pelo próprio atrito, a gente ajuda essa ascensão bacteriana a acontecer. Então, a gente sempre orienta as pacientes, depois do sexo, faz um xixizinho, né? Ajuda a lavar essa uretra, tá? A ingesta de água é fundamental. Que a água vai me ajudar a não ter infecção urinária? Você evita que essa bactéria passe muito tempo lá, né? Na tua bexiga ou na tua uretra, que ela tenha a oportunidade de se proliferar ou de aderir à parede e causar infecção urinária, né? E não prender xixi. Só essas 4 medidas, né? Se higienizar corretamente, beber água com frequência, não prender xixi, e o xixi pós-sexo já vai te diminuir assim absurdamente a frequência de infecção urinária. Um quinto fator são mulheres menopausadas, né? O hipoestrogenismo natural à paciente menopausada, ela predispõe muito mais a ter infecção urinárias, né? Então, aí vale a pena, se ela não tem indicação de reposição hormonal oral, pode fazer alguns tópicos que a gente pode evitar. E aí eu vou cair na tua fala em outro fator importante, que é a automedicação, né? Ela vai na farmácia, qualquer desconforto urinário, que às vezes nem é uma infecção urinária, né? Ela vai lá e sai com antibiótico, né? Então, e quando ela chega para mim, ela vai chegar com infecção já, assim, de difícil controle, uma bactéria resistente a tudo, porque das outras vezes talvez nem fosse infecção urinária. Então, realmente, mulher tem mais chance de ter infecção urinária do que os homens, né? Mas nem sempre vai ser infecção urinária. E tratou como? E aí é outro processo de educação em saúde, que a gente fica lá, ó, não se automedica, né? Que vai acabar em todo o processo. Você falou, essa paciente vai acabar em você. E aí é difícil também conscientizar essa questão, porque a automedicação é muito comum no nosso país, a vizinha. E o que acontece também? Às vezes está sentindo um desconforto ali, vai e aí usa um anti-inflamatório das vias urinárias, sabe? E aí mascara, às vezes tem a bactéria, vai mascarando, quando chega para você já está num estado mais grave, às vezes já está com a pielonefrite, né? Então tem que entender que se está sentindo uma ardência, algum desconforto, é importante procurar um médico para não ficar mascarando, né? Um possível sintoma mais grave. Luiz, tem mais alguma coisa que o pessoal perguntou para você? Perguntaram aqui. Agora eu coloquei a caixinha e aí a pergunta foi bem pro ginecologista mesmo, viu? Porque às vezes faz as perguntas que dá pra gente, né? Que dá pra gente fazer às vezes é muito direcionado. Queixa de baixa de libido na mulher. O que se faz, o que se investiga, e isso é comum?
Essa foi o que eu acrescentei. É. Percebeu, né? Não, é comum, é uma queixa rotineira no consultório, né? O que acontece, assim, é que o perfil da mulher mudou com o tempo, né? Se você for olhar, assim, a expectativa de vida da mulher e da mulher ativa e da mulher sexualmente ativa mudou muito, né? A mulher de 40 anos hoje... sei lá, nossa mãe, nossa avó, praticamente a gente é nossa avó hoje em dia, né? Assim, mudou muito em relação a isso, inclusive ao comportamento sexual, né? A mesma forma que a mulher se descobriu mais sexualmente, né? Que despertou mais para o sexo como um ser sexual, ela também vive loucamente uma vida produtiva, né? Mãe, né, esposa, tem que trabalhar, tem que produzir mil coisas, né? E criou-se também aquela ideia por esse empoderamento também, né, da mulher como sexual, como promover também o prazer sexual e ter prazer. E criou, às vezes, até talvez um padrão inalcançável, né? Não existe um padrão. Mas aí a gente recai sobre isso. Mas, doutora, eu não tenho essa vontade diária que meu esposo tem, né, de procurar pelo sexo ou de ter o sexo. E aí criou-se um mito de busca de uma pílula, de um hormônio para repor, né, de que vai melhorar minha libido com isso ou não, e o que é que vai acontecer. E, na verdade, caímos mais uma vez no processo de educação, que libido feminina é um pouco diferente de homem, né? Mulher responde a estímulos totalmente diferentes dos homens, né? Para a mulher, a libido é multifatorial. Não existe uma pílula mágica que você vai tomar e ela vai ficar excitável e vai estar pronta para o sexo. Isso não existe, né? Então, libido feminina é extremamente multifatorial. Vai depender, eu até brinco, a gente tem uma plantinha com muitos sentimentos e bastante complexos, né? Então, vai depender, se eu não estou cansada, eu trabalhei o dia todo, né? Eu acordei às 5 da manhã, fiz talvez a comida do dia todo dos filhos, levei o menino na escola, trabalhei, voltei, né? Cheguei em casa às 10 horas da noite, amor, vamos fazer amor? Não, querido, ela vai querer dormir, né? Ela tá cansada, né? Fisicamente cansada e mentalmente também. E o sexo também é uma atividade física, tem que estar bem pro sexo, né? Então, tem a fadiga do corpo, tem a fadiga da mente, né? Tem o status do relacionamento, vai influenciar. Tudo no mundo influencia, nada se resume só ao hormônio. O hormônio influencia sim, vai ter paciente que vai ter deficiência hormonal, que a gente repor vai ajudar. Mas, às vezes, orientações em relação à própria relação, né, resolve. Tem paciente que resolveu, sabe como? Mudando o horário. Falei, você está cansado à noite? Então escolhe um dia, sei lá, o sábado, ou acorda tarde e faz pela manhã. Mudou o casamento. Estou dando um exemplo. Que isso não é regra também. Como eu falei, é multifatorial. Cada pessoa vai ter o seu gatilho, né? Mas, assim, existe uma série de contextos para a gente entender isso aí. Mas é uma queixa comum, sim. E vai do ouvir, né? Que a maioria dos colegas, assim, não tem a paciência de ouvir a queixa, né? E tentar entender o que realmente está influenciando para poder realmente propor. Uma pergunta que mandaram para mim na caixinha foi sobre reposição hormonal, mas especificamente da gestrinona, que está muito na moda. Quando que é realmente indicado, que você indica, né? Porque tem um pessoal que indica para outros. E quando que você indica a reposição com a gestrinona especificamente? Então, a gestrinona foi um hormônio que foi criado, dizemos assim, o objetivo da gestrinona era tratar um perfil de paciente que era paciente com endometriose, né? E foi criado, ele é um progestágeno, né? E foi criado para tratar esse perfil de paciente, porque viu-se, né, que ele tinha, além de causar a amenorreia, ele tinha um poder antioxidante que atuava numa série de outras cadeias que o processo de endometriose ocorre. Mas aí viu que ele tinha um poder virilizante muito grande, né? Ele se convertia, né, quando metabolizado, e dava um potencial anabolizante. Então, essas mulheres passaram a ter as costas mais largas, começou a ter engrossar a voz, ter queda de cabelo, aumento de pelos, hipertrofia de clítoris e tudo que um anabolizante poderia dar, né? E aí ficou proscrito por um bom tempo. E aí o que voltou-se à moda, que não é tão recente, existe há mais de 50 anos, começaram a estudar novamente a gestrinona, só que por outras vias, né? E aí veio os implantes de gestrinona, que é o grande queio, a grande guerra que existe atualmente, né? A Anvisa autoriza, não autoriza, a sociedade é contra, alguns médicos são a favor. Então, a gestrinona também foi demonizada, porque como ela tem esse perfil, essa conversão, né, em anabolizantes, e
que com o uso dela através de implantes reduziu bastante, mas ainda tem, em algumas pacientes, é um efeito colateral. Não quer dizer que você usou gestrinona, você vai ter tudo isso, você vai ganhar massa, vai aumentar a sua libido, vai cair seus pelos. Não, é um efeito adverso, efeito colateral, né? Algumas pessoas vão ter um, outras pessoas vão ter outro, você não pode prometer. Mas aí algumas pessoas começaram a usar isso com fim estético. E aí que desandou tudo, né? Ficou conhecido como chip da beleza, e a maioria dos médicos, assim, a gente odeia esse termo, porque fins estéticos, né, não é esse o objetivo, na verdade, né? E você também não pode dizer assim, eu vou te colocar isso aqui com o objetivo de você ficar uma paniquete. Não vai, você não sabe, né? Não pode, né? Então, a gestrinona, ela é divulgada, propagada, para usar para paciente com tratamento de endometriose. É o carro-chefe dela, né? Fora isso, pode ser usado para paciente que tem sangramento uterino anormal, que tem um sangramento volumoso, que você quer deixar em amenorreia. Né? Como reposição hormonal não é a indicação, né? Até porque ela tem um perfil, a gestrinona, ela é anti-estrogênica. Então, se eu vou fazer reposição hormonal numa paciente menopausada, eu vou fazer o quê? Vai tirar mais. Eu vou tirar mais, né? Então, para paciente menopausada, não existe usar gestrinona. Não existe, né? Não existe. E ela pode ser usada a fins contraceptivos? Pode. Ela tem, a depender da dose, você tem um efeito contraceptivo. E está indicado utilizar ela como contracepção? Via implante, essas coisas que eu já vi divulgarem assim. Via implantes, né? Via implantes. Só a gestrinona hoje, a única forma de você usar ela é via implantes, né? A oral está proscrito há anos, né? Ainda no Brasil é permitido o uso dessa forma através de implantes e vai depender da dose que você usa para dar o efeito contraceptivo. Legal. Luiz, tem mais alguma coisinha? Finalizada a caixinha. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, bate-papo. Achei que foi muito produtivo. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, uma mensagem final. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade, é fantástico, vou parabenizar novamente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o nosso país como um todo carece é educação e saúde. Então, meus parabéns mais uma vez, a gente vem batendo nessa teclinha, né? Se você divulga, médica é blogueira, isso. Não, gente, não é isso, né? O paciente está no YouTube, o paciente está no Instagram, está no Facebook, devemos estar também. Exato, assim, o objetivo é promover saúde, né? A gente foi criado para isso, né? Educado para isso, né? A formação da gente é para isso. Então, parabenizar vocês, né? Pela oportunidade de me trazer aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre a saúde da mulher, o que é importante. Embora estatisticamente nós somos a maioria da população, ainda é difícil o acesso e ainda são muito resistentes, né, para ter o acesso à saúde. E uma oportunidade de falar um pouco sobre a minha vivência e educação e saúde é sempre muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada. Não esqueçam, claro, de seguir a gente, @demédico-para-paciente. Estamos no YouTube, estamos no Spotify com o mesmo nome, de Médico para Paciente. Estamos no Instagram. Instagram também, @demédico-para-paciente. Qual que é o seu Instagram, Iona? Então, o meu Instagram é o doutora Ionara Bezerra. Me sigam também. Eu falo um pouquinho lá sobre educação e saúde também. A realidade, tiro dúvida, faço caixinha, respondo tudo também. Isso aí. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um forte abraço.